As leis da natureza humana. Vamos à leitura do capítulo 5. Torne-se um objeto indescritível de desejo, a lei da cobiça. Lembre-se de curtir o nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal e, se possível, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Se possível, também siga-me no Instagram, @Mike_Freta. Vamos então à leitura, a lei da cobiça. A presença tem efeitos primordiais sobre nós. Quando é demais, aquilo se torna algo com características sufocantes. Um grau de ausência estimula o nosso interesse. Nós somos marcados pelo desejo contínuo de possuir o que não temos, o objeto projetado por nossas fantasias. Aprenda a criar algum mistério em torno de você, para usar esta ausência estratégica e fazer as pessoas desejarem que você volte, fazer as pessoas desejar a sua presença, quererem estar próximo de você. Ande na frente dos outros e você perceberá o que está faltando na vida deles, o que eles são proibidos de ter. Eles vão enlouquecer de desejo. A grama é sempre mais verde do outro lado da cerca. Supere essa fraqueza em você mesmo, abraçando suas circunstâncias, o seu destino. O objeto de desejo. Em 1895, Gabriele Chanel, de 11 anos, estava sentado ao lado da cama de sua mãe por vários dias a assisti-la morrer lentamente de tuberculose na idade de 33 anos. A vida de Gabriele Chanel tinha sido muito difícil, mas agora só podia piorar. Ela e os seus irmãos haviam crescido na pobreza, fugidos de casa de um parente para outras casas. Seu pai era um vendedor ambulante de bens que odiava qualquer tipo de vínculo ou responsabilidade e raramente estava em casa. Sua mãe, que muitas vezes acompanhava o marido na estrada, foi a única força reconfortante em suas vidas. Como Gabriele temia, poucos dias depois da morte de sua mãe, o seu pai apareceu e a pegou. Tirou-a de suas irmãs em um convento, colocou-a em um convento na França Central. Não, tirou de suas irmãs em um convento na França Central. Ele prometeu voltar para eles em breve, mas ele nunca faria isso. As freiras do convento, alojadas em um antigo mosteiro medieval, levavam todos os tipos de menina para cuidar, principalmente as órfãos. Elas impunham disciplina rigorosa dentro das sombrias paredes do mosteiro, que era escassamente decorado. As meninas serviam para viver uma vida de austeridade e prática espiritual. Cada uma delas tinha apenas 2 vestidos que podiam usar, tão iguais quanto sem forma. Luxo era proibido. A única música era a da igreja. Comida estava sempre excepcionalmente simples. Nos seus primeiros meses lá, Gabriele tentou acomodar-se a esse novo mundo, mas ela se sentiu impossivelmente inquieta. Um dia, ela descobriu uma série de romances de que, alguma forma, tenha sido contrabandeados para o convento e logo eles se tornaram seus únicos salvadores. Eles foram escritos por Pierre de Courcelles. A quase totalidade deles envolviam histórias parecidas como a da Cinderela, uma menina crescendo em meio à pobreza, evitada, desprezada e de repente se vê levada a um mundo de riqueza,
através de alguma reviravolta inteligente. Gabriele poderia completamente identificar essa questão, identificar o protagonismo, e ela particularmente amou as infinitas descrições dos vestidos que as heroínas usariam. O mundo nos palácios e castelos parecia tão distante para ela, mas aqueles momentos em que ela passava nos romances, e isso poderia ser sentido, é como se ela participasse do enredo, e deu-lhe um desejo irresistível de tornar isso realidade, mesmo que fosse proibido para ela querer tais coisas e aparentemente impossível de conquistá-los. Aos 18 anos, deixou o convento para um colégio interno também, executado por freiras. Lá, ela foi treinada como uma carreira de costureira. A escola ficava numa cidade pequena. Enquanto ela explorava, ela rapidamente descobriu uma nova paixão para perseguir: o teatro. Ela adorou tudo sobre isso: os figurinos, os cenários, os artistas, a maquiagem. Foi um mundo de transformação, onde alguém poderia se tornar alguém. Agora tudo o que ela queria era ser atriz e fazer o seu nome no teatro. Ela levou o nome artístico de Coco, e ela tentou de tudo, atuando, cantando e dançando. Ela tinha muita energia e carisma, mas ela percebeu rapidamente que não tinha um talento necessário para esse tipo de sucesso que ela tão desejava. Chegando a um acordo com isso, ela logo encontrou um novo sonho. Muitas atrizes que não podiam viver do trabalho se tornavam cortesãs, que eram apoiadas por seus amantes ricos. Essas mulheres tinham enormes guarda-roupas, podiam ir aonde quisesse, e embora fossem evitadas pela sociedade, elas não foram algemadas por nenhum marido despótico. Por sorte, uma das jovens que apreciou no palco, Etienne Balsan, convidou-a para ficar em seu chateau nas proximidades. Ele herdou uma fortuna familiar e viveu uma vida de lazer total. Gabriele, agora conhecida como Coco para todos, aceitou a oferta aqui de Etienne Balsan, que convidou ela para viver no chateau ali nas proximidades. O castelo estava sempre cheio de cortesãs que entravam e saíam por toda a Europa. Alguns deles eram famosos, eles eram todos lindos e mundanos. Era uma vida relativamente simples, centrada em equitação de cavalos no país. Depois, festas luxuosas à noite. As classes eram diferentes. Sempre aristocratas ou pessoas importantes chegavam ao chateau. Mulheres como Coco deviam comer com os criados e se tornavam escassas. Sem nada para fazer e sentindo-se inquieta novamente, ela começou a analisar a si mesma e o futuro à sua frente. Suas ambições eram ótimas, mas ela estava sempre procurando algo além do seu alcance, sonhando continuamente com um futuro que simplesmente não era possível. No início foram os palácios, os romances. Então foi uma grande vida na sua fase, tornando-se outra Sarah Bernhardt. Agora seu último sonho foi tão absurdo. As grandes cortesãs eram todas voluptuosas, lindas mulheres. Coco parecia mais um menino. Ela não tinha curvas, não tinha aquela beleza clássica, e sua presença e energia é o que encantava os homens, mas isso não duraria. Ela sempre quis o que as outras mulheres tinham, imaginando que continuava com algum tesouro escondido. Mesmo quando se tratava de outras mulheres e seus namorados ou maridos, o seu maior desejo era roubar o homem, o que ela fez em várias ocasiões. Mas sempre que ela conseguiu o que queria, incluindo um namorado ou um chateau,
ela inevitavelmente se sentia desapontada com a realidade. Foi um mistério que, no final, ela poderia realmente se satisfazer. Então, um dia, sem pensar no que exatamente estava fazendo, ela entrou num quarto de Bálsamo e roubou algumas de suas roupas. Ela começou a usar roupas que eram totalmente de sua própria invenção. Sua abertura de camisa de colarinho e casacos de tweed, empenhados com algumas de suas próprias roupas, tudo coberto com um chapéu de palha de um homem. Ao usar as roupas, ela notou duas coisas. Ela sentiu uma incrível sensação de liberdade quando saiu atrás dos espartilhos. Vestidos apertados e peças de cabeças agitadas estavam na moda. E ela se deleitou com um novo tipo de atenção que ela recebia. As outras cortesãs agora a observavam sem serem acusadas por inveja. Eles foram cativados por esse estilo andrógino. Essas novas roupas combinavam com a sua figura. Ninguém jamais tinha visto uma mulher vestida dessa maneira. O próprio Balsam ficou encantado. Ele apresentou-a ao seu alfaiate e, seguindo as instruções do alfaiate personalizado, fez para ela um traje de equitação de um menino com culotes. Ela aprendeu sozinha a andar a cavalo, mas de um lado diferente com as mulheres. Ela teve sempre uma inclinação atlética para sua personagem, e dentro de alguns meses ela tornava-se um exímio piloto. Agora ela podia ser vista em todos os lugares com aquele traje de equitação estranho. Como ela progrediu com essa nova persona, finalmente ficou claro para ela a natureza dos seus desejos vagos. O que ela queria era poder a liberdade que os homens possuíam. O que se referiu, no menos, roupas apertadas que eles usavam. As mulheres, né? E ela podia sentir-se que outras cortesãs e mulheres do chateau puderam se identificar com isso. Isso foi uma coisa nova no ar, um desejo reprimido que ali havia tocado. Dentro de algumas semanas, várias outras cortesãs começaram a visitá-la em seu quarto e experimentar os chapéus de palha que ela decorou com fitas e penas. Comparado com os chapéus elaborados que as mulheres tinham para colocar em suas cabeças, estas eram simples e fáceis de usar. As cortesãs agora caminhavam em torno da cidade com chapéus de Chanel em sua cabeça. E logo outras mulheres na área perguntariam onde poderiam encontrá-los. Balsam ofereceu a ela o uso do seu apartamento em Paris, onde ela poderia começar a fazer muito mais dos seus chapéus e talvez entrar no negócio. Ela alegremente aceitou a oferta. Logo, outro homem entrou em sua vida, o rico inglês chamado Arthur Capel, que estava animado com a novidade de se olhar dessa forma mais ambiciosa. Eles se tornaram amantes. Capel começou a enviar suas aristocráticas amigas ao estúdio de coco e logo seus chapéus se tornaram uma mania. Ao longo com esses chapéus, ela começou a vender algumas roupas que ela mesma desenhara, todas com o mesmo olhar andrógeno que ela mesma usava. Andrógeno é uma mistura de feminino com o masculino, tipo assim, impossível de identificar misturando traços, tá? Feito do tecido jersey mais barato, mais parecendo oferecer uma espécie de liberdade de movimento tão diferente dos dois estilos predominantes. Capel encorajava ela a abrir a sua própria loja numa cidade litorânea de Deauville, onde todos os parisienses da moda passeavam nos verões. Acabou sendo uma ideia perfeita. Lá na cidade relativamente pequena, cheia de pessoas que observam e mulheres elegantes de todas as linhas, ela poderia criar uma sensação. Ela chocou os moradores nadando no oceano. As mulheres não queriam outra coisa e os trajes de natação para mulheres eram quase inexistentes. Então ela criou a sua própria
forma com o tecido da Jersey. Dentro de algumas semanas, as mulheres estavam em suas lojas chamando-a para comprar. Ela passeava por Delville, usando seus próprios trajes, distintamente andrógeno, fácil de se mover e sempre tão provocativo quanto eles. Abraçavam o próprio corpo. Ela se tornou a conversa na cidade. As mulheres eram desesperadamente atrás dela para descobrir onde ela conseguia tanta inspiração no seu guarda-roupa. Ela manteve o improviso com as roupas masculinas para criar novos looks. Ela pegou uma das blusas de Campbell e abriu, adicionou alguns botões e criou uma versão moderna do cardigan para as mulheres. Isso agora se tornou como uma raiva. Ela cortou o seu próprio cabelo para um comprimento curto, sabendo como isso combinava com o seu rosto. E, de repente, isso se tornou uma nova tendência. Ela começou a usar roupas com um custo muito legal e bem acabado, e as mulheres com penteados mais esportivos semelhantes ao dela, começaram a imitá-la, atender mais festas, né? Na região, ela estava com uma procura muito grande. Essas mulheres, todas parecendo clones de Chanel, espalhavam o desejo por esse novo estilo além de Delville em Paris. Em 1920, ela se tornou uma das principais designers de moda do mundo e o maior criador de tendências do seu tempo. Suas roupas vieram a representar um novo tipo de mulher, confiante, provocante e sempre ligeiramente rebelde. Embora ela fosse de um preço mais acessível, ainda era um material específico ali, um material de Jersey. Ela vendeu alguns de seus vestidos a preços também extremamente altos, e as mulheres ricas da cidade estavam mais do que dispostas a pagar para compartilhar a modelo de Chanel mística. Mais rapidamente, sua antiga inquietação retornou. Ela queria outra coisa, algo maior, uma maneira mais rápida de alcançar as mulheres de todas as classes. Para realizar este sonho, ela decidiu sobre o mais incomum das estratégias. Ela criaria e lançaria o seu próprio perfume. Na época, era incomum uma casa de moda comercializar o seu próprio perfume. Era inédito dar ênfase a isso, mas Chanel tinha um plano. Esse perfume seria tão distinto quanto as roupas dela e ainda seria mais etéreo, literalmente algo no ar que excitaria os homens e mulheres e infectaria o desejo de possuir quem o estivesse usando. Realizar isso seria uma direção oposta de todos os outros perfumes lá fora que estavam associados com um aroma natural e mais floral. Em vez disso, ela queria criar algo que não fosse identificável como uma flor particular. Ela queria que cheirasse como um buquê de flores abstratas, algo agradável, mas completamente novo. Mais do que qualquer outro perfume, cheiraria diferente em cada mulher. Para você ver isso, ela decidiu dar um nome muito incomum. Perfumes do tempo tinham títulos muito poéticos e românticos. Em vez disso, ela iria nomeá-lo depois com o próprio nome, anexando um número simples. O nome ficou Chanel número 5, como se fosse uma mistura específica. Ela embalou o perfume em um elegante modernista, que lhe colocou uma bela embalagem, acrescentou um rótulo e seu novo logotipo de Cs interligados. Pareceu como nunca algo já no mercado. Para lançar o perfume, ela decidiu fazer uma campanha subliminar. Ela começou pulverizando o perfume em todas as regiões da sua loja em Paris, e isto encheu o ar. As mulheres ficavam perguntando o que era aquela essência, né? Desenvolvendo aquela curiosidade. E ela então escorria frascos dos perfumes sem rótulos nos sacos dos seus clientes mais ricos e menos conectados. Para lançar o perfume, ela decidiu fazer uma campanha subliminar.
Ela começou pulverizando o perfume em toda parte em sua loja em Paris. Isso encheu o ar. As mulheres ficavam perguntando o que era e ela fingia ignorância. Ela não escorregaria pela vertente. Ela pegava e colocava frascos do perfume sem rótulos nos sacos dos seus clientes mais ricos e melhores conectados. Em breve, as mulheres começaram a falar desse novo cheiro estranho, um tanto assustador e impossível identificar como qualquer flor conhecida. A palavra seria Chanel ou Chanel. Começou a se espalhar como fogo e as mulheres logo iam aparecendo na sua loja implorando para comprar o novo perfume que ele agora começou a colocar discretamente nas prateleiras, que ela agora colocara discretamente nas prateleiras. Nas primeiras semanas, eles puderam não estocar suficientemente, ia tudo. Nada como isso aconteceu antes na indústria e se tornaria o perfume mais bem sucedido da história, fazendo dela uma fortuna. Nas 2 décadas seguintes, a casa de Chanel reinou supremamente o mundo da moda. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, ela flertou com o nazismo, permanecendo em Paris durante a ocupação nazista e se posicionando visivelmente com os ocupantes. Ela havia fechado sua loja no início da guerra e no fim da guerra ela tinha sido completamente desonrada aos olhos dos franceses por suas simpatias políticas. Consciente e talvez envergonhada, ela fugiu para a Suíça, onde ela permaneceria no exílio autoimposto. Por volta de 1953, ela sentiu a necessidade não só de voltar, mas de fazer ainda algo maior. Embora ela tivesse agora 70 anos, ela ficaria revoltada com as últimas tendências da moda, que ela sentiu que voltaram para as antigas constrições e preguiças de roupas femininas que ela havia procurado destruir. Talvez isso também sinalizasse um retorno a um papel mais subserviente para as mulheres. Para Chanel, seria o melhor desafio. Depois de cerca de 14 anos fora do negócio, ela estava agora em grande parte esquecida. Ninguém pensava mais nela como uma criadora de tendências. Ela teria que começar quase que completamente. Seu primeiro passo foi encorajar os rumores de que ela estava planejando retornar, mas ela não deu nenhuma entrevista. Ela queria estimular a conversa e a excitação, mas cercar-se de mistério. Seu novo show estreou em 1954 e uma enorme multidão encheu sua loja para assisti-la, principalmente pela curiosidade. Quase imediatamente houve uma sensação de decepção. As roupas foram principalmente uma repetição dos seus estilos de 1930, com alguns novos toques. Os modelos eram todos parecidos com Chanel e imitavam o caminho que ela desenvolvia ao andar. Para o público, Chanel parecia uma mulher irremediavelmente travada com um passado que nunca retornaria. As roupas pareciam passé e a imprensa ridicularizou, arrastando nesse momento em que o seu passado com, digamos assim, pretensões nazistas tinham se desenvolvido. Para quase qualquer designer, isso teria sido um golpe devastador, mas ela parecia notavelmente imperturbável com isso. Como sempre, ela teve que se planejar e ela soube como sair disso. Ela havia decidido bem antes da estreia em Paris que os Estados Unidos era para ser o alvo desta nova linhagem de roupas. As mulheres americanas refletiam melhor a sua sensibilidade atlética, na facilidade de movimentos e silhuetas descomplicadas, eminentemente práticos. E elas tinham mais dinheiro para gastar do que qualquer outra pessoa no mundo. Com certeza, a nova linha criou uma sensação nos Estados Unidos.
Logo, os franceses começaram a atenuar as críticas. Dentro de um ano de seu retorno, ela se reestabeleceu como a designer mais importante do mundo e a moda agora voltou para o mais simples e mais clássico formato que ela sempre promoveu. Quando Jacqueline Kennedy começou a vestir seus ternos em muitas de suas aparições públicas, foi um símbolo aparentemente de poder para Chanel, que o fez recuperar. Quando ela retornou para o seu lugar ao topo, ela revelou outra prática que se desenvolvia nos tempos atrás, quando ela reinava. A pirataria foi um ótimo problema na moda, com imitações de projetos estabelecidos em todo o mundo depois de um show. Designers guardavam cuidadosamente todos os seus segredos e lutavam através de tribunais para qualquer forma de imitação. Chanel fez o oposto. Ela recebeu todos os tipos de pessoas em seus shows, apresentações, e permitiu-lhes tirar fotografias. Ela sabia que isso seria apenas um processo de encorajar as pessoas que ganhavam a vida criando versões de suas roupas, mas ela queria isso. Ela até convidou ricas mulheres para trazer suas costureiras, que faziam esboços dos desenhos e em seguida criavam réplicas para elas. Mais do que fazer dinheiro, o que ela mais queria era espalhar sua moda em todos os lugares. Sentir-se a si mesma e o seu trabalho como objetos de desejo para todas as mulheres e todas as classes por toda a nação. Seria uma vingança final para a menina que cresceu ignorando a situação, que não amava sua mãe e a evitou. Ela iria vestir milhões de mulheres. Seu olhar, sua impressão seria visto em todos os lugares, como de fato foi alguns anos depois do seu retorno. Vamos então à interpretação. Lembrando que todo capítulo tem uma interpretação do Robert Greene, com a história. Ele ilustra com histórias e a interpretação, ela é arrebatadora. Então vamos a ela. Interpretação. No momento em que Chanel experimentou o filme Etienne Balsan, roupas a provocaram com um novo tipo de atenção, algo clicado nela, no seu cérebro, que mudaria para sempre o curso da sua vida. Antes disso, ela estava sempre cobiçando algo transgressivamente, o que a estimulou a fantasias. Não era socialmente aceitável que uma humilde órfã, uma menina, aspirasse para se misturar com classes mais superiores. Atriz e cortesãs não eram papéis adequados para se seguir, especialmente para alguém criada em um convento. Agora, quando ela andava em volta do chateau, em seus culotes e barqueiros, de repente ela era objeto de outras pessoas que a cobiçavam, e eles foram atraídos para o aspecto transgressivo de suas roupas. A deliberada transgressão, aquele desrespeito aos papéis do gênero, Ela misturava, tinha ali um outro estilo, que misturava o masculino com o feminino. Em vez de ficar trancado em seu mundo imaginário, cheia de sonhos e fantasias, ela poderia ser a única estimulando tal fantasias em outras pessoas. Tudo o que era necessário era inverter a perspectiva, pensar primeiro no público e criar estratégias para jogar em sua imaginação. Os objetos que ela desenvolvia na infância era tudo um ponto vago, inclusive e também, de certa forma, um tabu, Ela foi um processo de desenvolver algo da natureza humana, do desejo da natureza humana. Ela simplesmente tinha que virar isso e incorporar esses elementos nos objetos, nas roupas, que ela criou. Foi assim que ela realizou tal mágica. Primeiro, ela cercou ela mesma com o que fez com um ar de mistério, uma aura de mistério. Ela nunca falou sobre a sua infância empobrecida. Ela inventou inúmeras histórias contraditórias sobre o passado dela. Ninguém realmente sabia de nada concreto sobre ela. Ela controlou cuidadosamente o número do seu público, as aparências, e ela sabia o valor de despertar. Ela sabia o valor de desaparecer por um tempo,
de não ficar sempre muito acessível. Ela de vez em quando desaparecia. Ela nunca revelou a receita para o seu perfume ou o seu processo criativo em geral. Seu logo estranhamente atraente foi projetado para estimular interpretações. Tudo isso deu espaço infinito para o público imaginar e especular sobre o mito Coco. Em segundo lugar, ela sempre associava desenhos como algo vagamente transgressivo. As roupas tinham distintas bordas masculinas, mas permaneciam decididamente feminina. Eles deram às mulheres, as roupas, a sensação de que elas estavam cruzando alguma fronteira do gênero, fisicamente e psicologicamente, afrouxando certas contradições. As roupas também, elas eram mais, elas conformavam mais o corpo, combinando a liberdade do movimento com o sexo. Estas não eram roupas da sua mãe. Para vestir a Chanel, em geral, tinha que se ter um olhar em uma declaração sobre juventude e modernidade. Uma vez isso pegou, era difícil para as mulheres jovens resistirem ao chamado. Finalmente, desde o começo, ela se certificou de que suas roupas fossem vistas em toda parte, observando outras mulheres que usavam tais roupas estimuladas com desejos competitivos e ter o mesmo padrão e não ser deixada de fora. O padrão Coco, aquele padrão sofisticado. Lembre-me de que quão profundamente desejara homens que já tivessem sido levados. Eles eram desejáveis porque alguém os desejava. Tal impulsos competitivos são poderosos em todos nós e certamente entre as mulheres. Na verdade, os chapéus de velejador que ela originalmente desenhou eram nada mais do que objetos comuns que alguém poderia comprar em uma loja de departamento. As roupas que ela desenhara foram feitas com materiais muito baratos. O perfume era uma mistura de flores comuns, como o jasmim, em produtos químicos, nada exótico ou especial. Foi pura magia psicológica que os transformou em objetos que estimulava tanta intensidade e o desejo de possuí-los. Entenda, essa é uma outra pegada do autor, Está em negrito e todo o capítulo tem entenda, tá? Que é a compreensão do que ele está querendo nos dizer. Então vamos lá, entenda. Assim como Chanel, você precisa inverter a sua perspectiva. Em vez de se concentrar no que você quer e na cobiça do mundo, você deve treinar-se para concentrar-se nos outros, em seus desejos e fantasias não satisfeitas. Você deve se treinar para ver como eles percebem você e os objetos que você faz como se estivessem olhando para você, para o seu trabalho do lado de fora. Isso lhe dará o quase poder ilimitado para moldar as percepções das pessoas sobre esses objetos e excitá-los. As pessoas não querem verdade e honestidade, não importa quão muito ouvimos esse absurdo repetido sem fim. Elas querem a sua imaginação para que possa ser estimuladas. A imaginação, para que ela possa ser estimulada e para ser levado para além do seu banal de circunstâncias, do seu trivial diário. Elas querem fantasias e objetos de desejos para cobiçar e tatear depois. Crie um ar de mistério ao seu redor e no seu trabalho. Associe-se a algo novo, não familiar, exótico, progressivo, algo que seja um tabu. Não defina sua mensagem, mas deixe-a vaga. Crie uma ilusão de onipresença. Seu objetivo é visto em toda parte e desejado pelos outros. Então, deixe a cobiça tão latente em todos os seres humanos que isso faça o resto. Deixe que essa cobiça, tão latente em todos os seres humanos, elas possam agir por si mesmas, definindo um processo de uma reação em cadeia de desejo. E aí nós temos uma frase para encerrar esse parágrafo de Pierre-Agustin Cameron de Belmar Chais. Finalmente tenho o que queria.
Eu sou feliz? Na verdade, não. Mas o que está faltando? Minha alma não tem mais aquela atividade picante conferida pelo desejo. Nós não devemos nos iludir. O prazer não está no comprimento, mas na perseguição. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais. Chaves para a natureza humana. Mais uma característica aqui dos capítulos do livro do Robert Greene. Chaves para a natureza humana. Por natureza, nós humanos não nos contentamos facilmente com as nossas circunstâncias. Por alguma força perversa dentro de nós, o momento em que possuímos algo ou conseguimos o que queremos, nossas mentes começam a se direcionar para algo novo e diferente. Imaginamos que podemos ter algo melhor. Quanto mais distante e intangível este novo objeto, maior é o nosso desejo de tê-lo. Nós podemos chamar isso de síndrome da grama, sempre mais verde, a do vizinho. O psicológico equivalente a uma ilusão de ótica. Se nós aproximarmos demais a grama, veremos que não é realmente tão verde se comparado de forma mais precisa. Essa síndrome tem raízes muito profundas em nossa natureza. O mais cedo exemplo gravado pode ser encontrado no Antigo Testamento, nas histórias do êxodo do Egito, escolhido por Deus para trazer os hebreus para a terra prometida. Moisés conduziu-os ao deserto, onde eles vagaram por 40 anos vagando pelo deserto. No Egito, os hebreus serviram como escravos e suas vidas tinham sido difíceis. Uma vez que eles sofreram dificuldade no deserto, no entanto, eles de repente ficaram nostálgicos pela vida anterior. Enfrentando a fome, Deus forneceu-lhes maná do céu. É tipo um pão que cai do céu. Mas eles só podiam compará-lo desfavorosamente aos deliciosos melões e pepinos e carnes que eles conheciam no Egito. Não suficientemente excitado pelos outros milagres de Deus, por exemplo, a divisão do Mar Vermelho, eles decidiram forjar e adorar um bezerro de ouro. Derreteram ouro, fizeram um bezerro para adorar. Mas uma vez que Moisés os puniu por isso, eles rapidamente perderam o interesse em idolatrar esse novo ídolo. Ao longo do caminho, eles reclamavam, dando a Moisés infinitas dores de cabeça. Os homens cobiçavam as mulheres estrangeiras, as pessoas mantinham-se procurando por algo novo para cultivar. Deus, mesmo estando irritado com os descontentamentos sem fins que ele barrou para toda essa geração, inclusive Moisés, de sempre entrar na terra prometida, mas mesmo depois a próxima geração se estabeleceu na terra do leite e do mel. O leite e o mel tem uma conotação bem profunda dentro da Bíblia, né? O resmungando continuamente de forma inabalável. O que quer que eles estivessem, por isso que o leite e o mel são elementos do reino dos céus, né? Que são alimentos que são extraídos sem dor dos animais, né? São alimentos que não geram dor nos animais. O que quer que eles tivessem, eles sonharam algo melhor no horizonte. Mais perto da casa, podemos ver esta síndrome no trabalho em nossas vidas diárias. Nós olhamos continuamente para as outras pessoas que parecem ter melhor do que nós as coisas. Seus pais eram mais amorosos, suas carreiras eram mais excitantes, sua vida era mais fácil. Podemos estar em um relacionamento perfeitamente satisfatório, mas nossa mente vagueia continuamente em direção a uma nova pessoa, alguém que não tem as falhas muito reais do nosso parceiro. Ou assim pensamos. Sonhamos sendo retirados da nossa vida chata, viajando para alguma nova cultura que é exótica e onde as pessoas são apenas mais felizes do que na cidade suja onde vivemos. No momento em que temos um emprego, imaginamos algo melhor, com um nível
político, o nosso governo é corrupto e precisa de algumas reais mudanças, talvez uma revolução. Nessa revolução, imaginamos uma verdadeira utopia que substitui o mundo imperfeito em que vivemos. Não pensamos, em grande maioria, das revoluções na história em que os resultados foram mais do que o mesmo ou algo pior. Em todos esses casos, se nos aproximamos das pessoas que invejamos, supostamente uma família feliz ou um outro homem ou mulher que cobiçamos, aos nativos exóticos em uma cultura que queremos conhecer, ou aquele trabalho melhor, utopia, veríamos através da ilusão. E muitas vezes, quando agimos em direção a esses desejos, percebemos isso através de uma grande decepção. Mas isso não acontece se a gente mudar o nosso comportamento. O próximo objetivo brilhante à distância, o próximo culto exótico, um esquema de enriquecimento rápido e inevitavelmente nos seduz. Um dos exemplos mais marcantes desta síndrome é a visão que tome de nossa infância, como ela recua para o passado. A maioria de nós lembra um tempo de ouro das brincadeiras e excitações. À medida que envelhecemos, torna-se ainda mais duradoura essa memória. Claro, nós convenientemente esquecemos as ansiedades, as inseguranças, as mágoas que nos atormentaram na infância e mais do que provavelmente somos consumidos mais para o nosso espaço mental do que o fugaz prazer que nós podemos nos recordar. Mas por que a nossa juventude é um objeto que cresce mais distante à medida que envelhecemos? Somos capazes de idealizá-la e vê-la como mais verde? O exemplo da grama. Tal síndrome pode ser explicada por 3 qualidades do cérebro. O primeiro é conhecido como indução. Como algo positivo gera uma imagem negativa contrastante em nossa mente. Isso é mais óbvio em nosso sistema visual. Quando vemos uma cor, vermelha ou preta, por exemplo, tende a intensificar nossa percepção da cor oposta em torno de nós, nesse caso, verde ou branco. Quando olhamos para um objeto vermelho, muitas vezes pode ser um halo verde se formando em torno dele. Em geral, a mente opera por contrastes. Somos capazes de formular conceitos sobre algo, tornando-se consciente do seu oposto. O cérebro é continuamente dragado a esses contrastes. O que isto significa é que sempre que vemos ou imaginamos algo, a nossa mente não pode deixar de ver ou imaginar o oposto. Se formos proibidos pela nossa cultura para pensar num determinado pensamento ou entreter num determinado desejo, esse tabu instantaneamente traz à mente a mesma coisa que fomos proibidos. Isso ocorre muito na Bíblia, né? Tem as proibições, né? E a pessoa tende a pensar no que a pessoa não pode fazer. Por exemplo, não cobiçais a mulher do próximo, né? Aqui é a minha opinião, não está escrito isso não, tá? Mas tem muito a ver. A mente foca muito no oposto também. Cada não gera um sim correspondente. Continuando a leitura. Foi a proibição de pornografia nos tempos vitorianos que criou o primeiro pornográfico industrial. Não podemos controlar essa vacilação na mente entre contrastes. Isso nos predispõe a pensar e então desejar exatamente o que não temos. Em segundo lugar, a complacência seria um traço evolutivo perigoso para um animal consciente como os humanos. Se nossos primeiros ancestrais tivessem sido propensos a sentir-se constantemente com as circunstâncias presentes, não teria sido sensível o suficiente para possíveis perigos que se escondiam nos mais ambientes aparentemente seguros. Nós sobrevivemos e prosperamos através de nosso alerta contínuo e consciente de que nos predispõe a pensar e imaginar o possível negativo em qualquer circunstância. Nós não vivemos mais em savanas ou florestas repletas de predadores que ameaçam a vida e perigos naturais, mas nosso cérebro está ligado como se estivéssemos. Nós somos inclinados, portanto, em direção a um viés negativo contínuo que conscientemente é expressado através de reclamar e reclamar. É como se fosse uma estrutura biológica do nosso cérebro, né? Eu falo muito nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, do processo do cérebro. Ele foi desenvolvido para economizar energia. Por isso
que ele vai automatizando tudo, né? Então a pessoa ela sai desse processo consciente e entra num processo automático. E como o cérebro ele tem esse instinto de fugir da dor de sobrevivência, ele enfatiza muito negativo, até para essa questão biológica. Por isso que muitas vezes as pessoas reclamam e às vezes nem se dão conta. Vamos voltar à leitura. Finalmente, o que é real e o que é imaginado são ambos experimentados similarmente no cérebro. Isso foi demonstrado através de vários experimentos em que sujeitos que imaginavam algo produziam uma atividade elétrica e química em seus cérebros, o que notavelmente semelhante a quando eles realmente viviam o que estavam imaginando. Isso é a neurociência que prova, né? Ela não sabe diferenciar uma imaginação, uma visualização de uma realidade. Tudo isso é mostrado através da ressonância magnética funcional. A realidade pode ser bastante dura e cheia de limites e problemas. Nós todos devemos morrer. É a única verdade. Todos os dias ficamos mais velhos e menos fortes. Para se tornar bem-sucedido requer sacrifício e trabalho duro, mas a nossa imaginação pode viajar até os limites e entreter todos os tipos de possibilidades. Nossa imaginação é essencialmente ilimitada, e o que imaginamos tem quase a força do que realmente experimentamos. E assim nos tornamos criaturas que são continuamente propensas a imaginar algo melhor do que o momento presente, com circunstâncias mais positivas e sentindo algum prazer na liberação da realidade que nossa imaginação nos traz. Tudo isso faz com que a síndrome da grama seja sempre mais verde e inevitável em nossa maquiagem psicológica. Não devemos moralizar ou reclamar esta possível falha da natureza humana. É uma parte da vida mental de cada um de nós e tem muitos benefícios. É a fonte de nossa capacidade de pensar em novas possibilidades e inovar. É o que faz nossa imaginação um instrumento tão poderoso. E, por um outro lado, é o material de onde podemos mover, exercitar e seduzir pessoas. Saber como trabalhar a cobiça natural das pessoas é atemporal, é uma arte que dependemos para todas as formas de persuasão. O problema que enfrentam hoje as pessoas não é, de repente, pararem de cobiçar, mas bastante o oposto disso, que estamos perdendo nossa conexão com esta arte e com o poder que isso vai deliberar. Nós vemos evidências disso em nossa cultura. Nós vivemos em uma era de bombardeio e saturação. Anunciantes nos cobrem com seus anúncios e suas mensagens, com a presença de suas marcas, direcionando-os aqui e ali para clicar e comprar. Filmes nos espancam na cabeça, atacando nossos sentidos. Vocês não têm ideia de como os filmes nos influenciam. Os políticos são mestres em agitar e explorar nossos descontentamentos com as circunstâncias presentes, mas eles não têm noção de como acender nossa imaginação sobre o futuro. Em todos esses casos, a sutileza é sacrificada e tudo isso tem um efeito geral de endurecimento em nossas imaginações que secretamente anseiam por algo mais. Talvez também vemos evidências disso nos relacionamentos pessoais. Mais e mais pessoas passam a acreditar que os outros deveriam simplesmente desejá-los da forma como eles são. Isso significa revelar o máximo possível sobre expor todos os seus gostos e desgostos e fazendo-se tão familiar quanto possível. Gente, só deixa eu enfatizar que às vezes o português ele não fica perfeito na concordância porque eu estou traduzindo do inglês, tá? Então tem algumas coisas que às vezes o português não fica com aquela concordância perfeita e às vezes eu dou uma perdidinha assim no contexto, mas eu já procuro encaixar na sequência, tá? Pode ficar tranquilo. Só prestar atenção que se você olhar o contexto, vai dar certo. Eles não deixam espaço para a imaginação ou fantasia. E quando o homem ou mulher que eles querem perder o interesse neles, eles vão online para reclamar com superficialidade dos homens ou da irresponsabilidade das mulheres. Cada vez mais auto-absorvidos, ver capítulo 2, é fácil. Não.
nós achamos mais difícil do que nunca entrar na psicologia da outra pessoa, imaginar o que eles querem de nós em vez do que queremos deles. Entenda! As pessoas podem apontar para tudo isso como evidências de que os seres humanos estão se tornando mais honestos e verdadeiros, mas a natureza humana não muda dentro de algumas gerações. As pessoas se tornaram mais óbvias e francas, não fora de algum chamado moral profundo, mas fora de um aumento de autoobservação, autoabsorção e preguiça geral. Não requer esforço para que simplesmente seja você mesmo ou mande uma mensagem. A falta de esforço simplesmente resulta em uma falta de efeito sobre a psicologia de outras pessoas. Isso, o interesse das pessoas, se você muito faz isso, sua atenção será rapidamente seguir em frente e você não verá a razão disso. Não engolir o moralismo facilmente do dia a dia, o que pede honestidade ao despesar de conveniências. Vá na direção oposta. Com tão poucas pessoas lá fora que entendem a arte da conveniência, isso te proporciona infinitas oportunidades para brilhar e explorar as fantasias reprimidas das pessoas. Gente, eu sugiro muito que você assista um vídeo, até vou botar aqui na descrição desse o link, que é sobre ética, tá? Sobre o princípio ético milenar da não agressão, que tem muito a ver com o amor também, com a consideração. A ética é muito legal. Então é legal esse livro para a gente entender de estratégias e às vezes perceber como a gente pode estar sendo envolvido em estratégias que não são muito éticas. Então esse é um livro para a gente estar mais ligado na ética, tá? E também ver o que não devemos fazer. Então vamos continuar a leitura. Estratégias para estimular o desejo. A chave para fazer essa lei funcionar para você é se objetivar e ver o que você produz. Normalmente você está trancado em seus próprios pensamentos e sonhos. Você imagina que as pessoas devam amar e respeitar você por quem você é. Você acredita que o que você produz deveria naturalmente excitar as pessoas. Afinal, você investiu muito esforço e tem grandes esperanças de sucesso. Mas os outros não veem nada disso. Para eles, você é apenas uma pessoa entre outros, e como uma pessoa, você inspira curiosidade, excitação ou até indiferença ou, pior, hostilidade. Elas projetam em você suas próprias fantasias e preconceitos. Uma vez tornado público, seu trabalho também é um objeto completamente divorciado de suas próprias esperanças e sonhos e inspira emoções fracas ou fortes. Para o grau que você pode ver a isso e o que você produz como objetos que as pessoas percebem sobre a sua própria maneira, você tem o poder de alterar as suas percepções e criar objetos de desejo. A seguir estão as 3 principais estratégias para criar tais objetos. Vamos à número 1. Saiba como e quando retirar. Essa é a essência da arte. Você ter uma presença que as pessoas vejam e interpretem. Se você é muito óbvio com isso, se as pessoas puderem ler você com muita facilidade e entender você, se você mostrar suas necessidades muito visivelmente, então elas vão inconscientemente começar a ter um grau de desrespeito. Com o tempo, elas perderão interesse. Sua presença deve ter um toque de frieza, como se você estivesse a sentir, pudesse fazer os outros sentir você. Isso sinaliza para que as pessoas que você se considera digno de respeito, que inconscientemente aumentam o seu valor aos seus olhos. Isso faz as pessoas quererem correr atrás de você. Esse toque de frieza é a primeira forma de retirada que você deve praticar. Adicione isso um pouco de vazio e ambiguidade quanto a quem é você. Suas opiniões, valores e os gostos nunca são tão óbvios para as pessoas. Isso lhes dá espaço para ler em você o que eles querem.
As estrelas de cinema são mestres disso. Elas viram seus rostos e sua presença em tela em que as pessoas podem projetar suas próprias fantasias. O que você quer, em geral, é criar um ar de mistério e atrair interpretações. Uma vez que você perceba que envolveu a imaginação das pessoas, você tem seus ganchos neles. Então você deve usar a ausência física e retirada. Você não está tão disponível. Um dia ou uma semana pode passar sem a sua presença. Você cria uma sensação de vazio dentro deles, um toque de dor. Você ocupa quantidades crescentes do seu espaço mental nesta ausência. Eles querem mais de você, não menos. O músico Michael Jackson jogou esse jogo com perfeição de todas as esferas. Ele estava profundamente consciente dos perigos de saturar o mercado com sua música e aparições públicas. Ele espalhou o lançamento de seus álbuns, fazendo o público com fome demais. Ele cuidadosamente geriu a frequência de suas entrevistas e performances e nunca falou sobre o significado de suas letras ou a propagação de qualquer mensagem aberta. Ele, ocasionalmente, teve suas publicações vazadas para a imprensa, algumas novas histórias em torno dele, como o uso da hiperbárica câmeras como uma forma de manter a eterna juventude. Ele não iria nem confirmar nem negar essas histórias. A imprensa ficaria louca. Ela era tipo como alguém que provocou histórias e rumores, nada de concreto. Através dessa indefinição estratégica, ele se tornou um objeto de desejo contínuo, tanto para conhecê-lo melhor, quanto para possuir sua música. Com o trabalho que você produz, você pode criar efeitos cobiçosos semelhantes. Sempre deixe a apresentação e a mensagem relativamente aberta. As pessoas podem ler em seu trabalho várias interpretações. Nunca definir exatamente como eles devem pegar ou usar. É por isso que o trabalho do grande dramaturgo como Shakespeare e Chekhov duraram tantos séculos e sempre pareceram tão frescos e excitantes. Cada geração pode ler em suas peças o que eles querem. Esses escritores descrevem elementos intemporais da natureza humana, mas sem julgar ou dirigir o público para o que eles devem sentir ou pensar. Tome isso como modelo por tudo o que você produz. Tenha em mente o seguinte: quanto mais ativa a nossa imaginação, torne-se quanto maior o prazer que derivamos dele. Quando nós estávamos na infância, quando éramos crianças, se nós fôssemos jogar algum jogo cujas instruções eram explícitas com regras, nós perderíamos rapidamente o interesse. Mas se o jogo fosse algo que inventássemos ou algo vagamente estruturado, permitindo-nos inventar nossas próprias ideias e fantasias, poderíamos manter nosso interesse por muito mais tempo. Quando nos vemos uma pintura abstrata que invoca sonhos ou fantasias, ou você vê um filme que não é facilmente interpretado, ou ouve uma piada ou um anúncio que é ambíguo, somos nós que interpretamos e achamos isso excitante. Essa excitação, ela excita nossa imaginação. Através desse trabalho, você pode estimular esse prazer que as pessoas querem. Vamos para o próximo. Crie rivalidades de desejo. É a segunda estratégia. Crie rivalidades de desejo. O desejo humano nunca é um indivíduo. O desejo humano nunca é um fenômeno individual. Somos criaturas sociais e o que queremos quase sempre reflete o que as outras pessoas querem. Isso decorre de nossos primeiros anos. Nós vimos a atenção que nossos pais poderiam nos dar, o objeto cobiçado, como um jogo de soma zero. Se nossos irmãos receberam muita atenção, então haveria menos para nós. Nós tivemos que competir com eles e com os outros para obter atenção e carinho. Quando vimos nossos irmãos ou os amigos receberam alguma coisa, um presente, um favor,
provocou um desejo em nós de ter a mesma coisa. Se algum objeto ou pessoa não foi desejada por outros, tendemos a ver isso como algo indiferente ou desagradável. Deve haver algo errado com isso. Isso se torna um padrão ao longo da vida. Para alguns é mais evidente. Em relacionamentos, eles estão interessados apenas em homens ou mulheres que já estão tomados, que são claramente desejados por terceiros. Seu desejo é para tirar esse objeto amado, para triunfar sobre a outra pessoa, uma dinâmica que certamente tem raízes em sua infância. Se outra pessoa está ganhando dinheiro com algum novo truque, eles não querem só participar, mas querem encurralar o mercado. Para outros é mais sutil. Eles veem pessoas possuindo algo que parece excitante e o seu desejo não é levar, mas compartilhar e participar da experiência. Em qualquer direção, quando vemos pessoas ou coisas desejando pelos outros, eleva o valor. O valor eleva quando as pessoas desejam e a gente percebe isso. Você deve aprender como explorar isso. Se você pode, de alguma maneira, criar a impressão de que os outros desejam você ou seu trabalho, você atrairá as pessoas em uma corrente sem ter que dizer uma única palavra ou se impor. Eles virão até você. Você deve se esforçar para cercar-se com isso numa aura social, ou pelo menos criar a ilusão. Você pode criar esse efeito de várias maneiras. Você administra tudo isso para que seu objeto seja visto ou ouvido em todos os lugares, até encorajando a pirataria, como fez a Chanel, né? Se necessário. Me desculpe. Você não intervém diretamente. Isso vai inevitavelmente desencadear algum tipo de atração viral. Você pode acelerar esse processo alimentando rumores ou histórias sobre o objeto através de várias mídias. As pessoas começarão a falar de boca a boca e isso pegará fogo em palha. Até mesmo comentários negativos ou controvérsias farão o truque. E às vezes ainda é melhor do que elogios. Isso vai dar ao seu objeto uma provocação e uma borda transgressora. De qualquer forma, as pessoas são atraídas para o negativo. Seu silêncio ou falta de direção aberta da mensagem permitirá que as pessoas possam correr soltas com as suas próprias histórias e interpretações. Você também pode obter pessoas importantes ou testmakers para falar sobre isso e abanar as chamas. O que você está oferecendo, eles dizem, é novo, é revolucionário, algo que não é visto ou ouvido como antes. Você está trafegando no futuro em tendências. Em um certo ponto, pessoas suficientemente sentirão a força e não vão querer deixar você de fora, o que vai puxar os outros. O único problema nesse jogo é que no mundo de hoje você tem muita concorrência por esses efeitos virais e o público é incrivelmente volúvel. Você deve ser um mestre não só em desencadear essas reações em cadeia, mas em renová-las e criar novas maneiras. Como indivíduo, você deve deixar claro que as pessoas desejam você, que você tem um passado, não muito um passado inspirador ou não muito de um passado para inspirar desconfiança, mas o suficiente para sinalizar que os outros achariam você desejável. Você quer ser indireto nisso. Você quer que eles ouçam histórias do seu passado. Você quer que eles literalmente observem, que você chame a atenção, que você receba homens ou mulheres, tudo isso sem você dizer uma palavra. Qualquer sinalização de se gabar ou explícita vai neutralizar o efeito. Em qualquer situação de negociação, você deve sempre se esforçar para trazer uma terceira ou quarta parte para disputar seus serviços, criando uma rivalidade de desejo. Isso aumentará imediatamente o seu valor, não apenas em termos de guerra de lances, mas também no fato de que as pessoas vão ver o que os outros cobiçam com você. O terceiro elemento, use indução. Use indução. Podemos pensar que vivemos em uma época de grande liberdade em comparação com o passado, mas na verdade nós vivemos em um mundo que é mais regulamentado do que nunca. Cada movimento nosso é seguido digitalmente. Lá,
São mais leis do que nunca que governam todos os aspectos do comportamento humano. A correção política, que sempre existiu, pode ser mais intensa por causa da visibilidade que nós estamos expostos nas mídias sociais. Secretamente, mais de nós se sentirem incomodados ou esmagados por todas essas restrições em movimentos físicos e mentais. Nós ansiamos pelo que é transgressivo e vai além dos limites que são definidos por nós. Nós podemos facilmente ser puxados para que reprimam um não ou um sim. Você quer associar seu objeto a algo que é tão leve, ilícito, não convencional ou politicamente avançado. Chanel fez isso de uma forma andrógina, aberta e desrespeitando os papéis do gênero. A luta entre gerações é sempre um material maduro para isso. O que você oferece está em negrito contraste com a geração anterior indigesta. John F. Kennedy fez isso colocando-se contra a década de 1950, a era de Eisenhower. Um momento, era outro presidente, de inibição de conformidade. Em contraste, votar nele significava juventude, vigor e uma masculinidade perdida. Em essência, ele jogou para o segredo ressentido da figura paterna e do desejo transgressivo de se livrar dele. Esse desejo é sempre tacitamente entre os jovens e sempre tem um elemento de tabu anexado. Um desejo ilícito que quase todas as pessoas compartilham é o voyeurismo. Espiar dentro da vida privada dos outros viola os rígidos tabus sociais sobre privacidade. E, no entanto, todos sentem a atração para ver o que está acontecendo por trás das pessoas, em quatro paredes, por trás das portas. Teatro e filme dependem desses desejos voyeurísticos. Eles nos colocam dentro de quartos das pessoas e nós experimentamos isso quase como se estivéssemos literalmente espionando as pessoas. Você pode incorporar isso em seu trabalho, dando a impressão de que você está revelando segredos que devem realmente não ser compartilhados. Alguns ficarão indignados, mas todos serão curiosos. Estes podem ser segredos sobre você e como você realiza o que faz, ou poderia ser sobre os outros, o que acontece por trás das portas fechadas das pessoas poderosas e as leis que eles operam. Dessa forma, o que você oferece deve ser novo, não familiar e exótico, ou pelo menos apresentado como tal. O contraste com o que está lá fora deve ser algo não convencional. Vai criar um puxão cobiçoso. Finalmente, balancear na frente das pessoas a perspectiva de agarrar o intangível ou impossível. A vida é cheia de todos os tipos de irritantes, limites e dificuldades. Para se tornar rico e bem-sucedido requer grande esforço. Estamos trancados dentro do nosso próprio caráter. Veja o capítulo 4. E não podemos nos tornar outra pessoa. Não podemos recuperar nossa juventude perdida ou saúde que foi desenvolvida anteriormente. Todos os dias nos aproxima a morte, o limite final. Seu objetivo, no entanto, oferece a fantasia de um caminho rápido e riqueza e sucesso, de recuperar a juventude perdida, de se tornar uma nova pessoa e até conquistar a própria morte. As pessoas vão agarrar com avidez em tais coisas porque elas são consideradas impossíveis. Pela lei de indução, podemos imaginar todos esses atalhos e fantasias, assim como podemos imaginar um unicórnio que nos dá o desejo de alcançá-los, e imaginá-los é quase como experimentá-los. Lembre-se, não é possessão, mas o desejo que secretamente impele as pessoas. Possuir algo inevitavelmente provoca alguma decepção e desencadeia o desejo de algo novo para perseguir. Você está predado à necessidade humana de fantasias e prazeres de perseguição. Nesse sentido, seus esforços devem ser continuamente renovados. Quando as pessoas conseguem o que querem ou possuem, seu valor e o seu respeito por você imediatamente começa a diminuir. Manter retirada, suspender e estimular a perseguição, contanto que você
você tem esse poder. O supremo desejo. Nosso caminho deve ser sempre em direção a uma maior consciência de nossa natureza. Nós devemos ver dentro de nós a síndrome da grama e observar que é sempre verde em relação ao trabalho, e com isso nos impedir continuamente de agir. Nós precisamos ser capazes de distinguir entre o que é positivo e produtivo em nossas tendências ambiciosas e o que é negativo e contraproducente. Sobre uma ótica positiva, sentindo-se inquieto e descontente, pode nos motivar a procurar algo melhor e não se contentar com o que temos. Isso amplia nossa imaginação ao considerar outras possibilidades em vez das circunstâncias que enfrentamos. À medida que envelhecemos, tendemos a nos tornar mais complacentes. A renovar a inquietude de nossos primeiros anos pode nos manter mais jovens e com a mente mais ativa. Essa inquietação, no entanto, deve estar sob controle consciente. Frequentemente, nosso descontentamento é meramente crônico. Nosso desejo de mudança é vago e um reflexo do nosso tédio. Isso leva a um desperdício de tempo precioso. Nós estamos insatisfeitos com a forma como a nossa carreira está indo e por isso fazemos um grande processo de mudança, o que requer aprender novas habilidades e adquirir novos contatos. Nós gostamos de novidade com tudo, mas vários anos depois, mais uma vez sentimos a agitação do descontentamento. Esse novo caminho não está certo também. Nós teríamos que pensar sobre isso profundamente, voltando para aqueles aspectos da nossa carreira anterior em que não clicou e tentando por mais mudanças suaves, escolhendo uma linha de trabalho relacionada ao anterior, mas exigindo uma adaptação de novas habilidades. Com relacionamentos, podemos passar a vida inteira procurando o perfeito homem ou a perfeita mulher e ainda podemos acabar sozinhos. Não há ninguém perfeito. Em vez disso, é melhor chegar a um acordo com as falhas da outra pessoa ou aceitá-la, até encontrar algum encanto em suas fraquezas. Acalmando nossos desejos ambiciosos, podemos aprender as partes de um compromisso e como fazer um trabalho de relacionamento que nunca venha facilmente ou naturalmente. Em vez de perseguir constantemente as últimas tendências e modelagem, nossos desejos sobre o que os outros acham excitante, devemos gastar nosso tempo assim, conhecendo nossos próprios gostos e desejos, para que possamos distinguir o que é algo que realmente precisamos, necessidade, ou queremos daquilo que foi fabricado por anunciantes ou efeitos virais, desejo. Ele não fala aqui o que é necessidade e o que é desejo, mas é bom você identificar isso. Exatamente o que ele está falando. Necessidade é o que a gente precisa, desejo é o que a gente quer. A gente precisa, para crescer inicialmente, focar por satisfazer as nossas necessidades. Depois procura um vídeo meu no YouTube, diferença entre necessidade e desejo. Desejo e necessidade. A vida é curta e temos tanta energia. Liderado pelo nosso cobiçado desejo, podemos desperdiçar tanto tempo em buscas inúteis e fúteis. Em geral, não espere constantemente por algo melhor, mas em vez disso, aproveite o máximo que você tem. Considere dessa maneira: você está incorporado em um ambiente que consiste de pessoas que você conhece e de lugares que você frequenta. Isso é a sua realidade. Sua mente está continuamente atraída para longe dessa realidade, por causa da natureza humana. Você sonha em viajar para um lugar exótico, mas se for lá, você simplesmente vai arrastar consigo mesmo esse espírito de descontentamento. Você procura entretenimento que traga novas fantasias para você se alimentar. Você lê livros cheios de ideias e não tem nenhuma relação com a sua vida diária. Esses estão cheios de vazio,
de especulações sobre uma coisa que só existe na metade, e nada dessas turbulências e desejos incessantes pelo que é mais distante já leva a qualquer coisa de satisfação. Só estimula mais e mais e nos faz querer perseguir. No final, você não pode escapar de si mesmo. Por outro lado, a realidade chama você para absorver sua mente no que está mais próximo, de vez daquilo que está mais distante. Traz uma diferença e você começa a perceber como as pessoas em seu círculo, você sempre pode se conectar em um nível mais profundo. Há muito que você nunca saberá sobre as pessoas que você vai lidar. Isso pode ser uma fonte de fascínio sem fim. Você pode conectar-se mais profundamente ao seu ambiente. O lugar onde você mora tem uma história profunda no qual você pode mergulhar. Conhecendo melhor o seu ambiente, apresentará muitas oportunidades de poder. Quanto a você mesmo, você tem cantos misteriosos que você nunca poderá entender completamente. Ao tentar se conhecer melhor, você pode cuidar de si mesmo, da sua natureza, em vez de ser um escravo dela. Em seu trabalho tem infinitas possibilidades de melhoria e inovação, desafios sem fim para o uso da imaginação. Estas são as coisas mais próximas de você se a gente ver no mundo real, não no mundo virtual. No final, o que você realmente deve cobiçar é uma relação mais profunda com a realidade, que lhe trará tranquilidade, foco e poderes práticos para que altere o que é possível alterar. E aí, para finalizar a leitura desse capítulo, a gente tem uma frase de Arthur Schopenhauer. É aconselhável que todos vocês se conheçam, sejam homem ou mulher. Sinta de vez em quando que você pode muito bem dispensar a empresa. Isso irá consolidar a amizade. Não. Com a maioria das pessoas haverá de ser prejudicial em ocasiões, misturando um grão de desdém com um tratamento deles. Isso fará com que eles valorizem sua amizade ainda mais. Mas se nós realmente pensarmos muito bem de uma pessoa, devemos escondê-la dele como um crime. Isso não é uma coisa muito gratificante para fazer, mas está certo, porque um cachorro não suportará ser tratado com bondade, muito menos um homem. Arthur Schopenhauer. Pois volta e lê de novo. Eu vou ler de novo agora para você. É aconselhável que todos vocês conheçam, sejam homem ou mulher. Sinta de vez em quando que você poderia muito bem dispensar a empresa. Isso iria consolidar a amizade. Não, com a maioria das pessoas haverá sempre um prejudicial processo de ocasião, misturando um grão de desdém com o seu tratamento deles. Isso fará com que eles valorizem sua amizade ainda mais. Mas se nós realmente pensar muito bem de uma pessoa, devemos esconder tudo de acordo como um crime. Isso não é uma coisa muito gratificante para fazer, mas está certo, porque um cachorro não suporta ser tratado com bondade, muito menos um homem. Arthur Schopenhauer. Final do 5º capítulo. Então não se esqueça, chocante, né? Essa última frase do Schopenhauer. Não se esqueça de curtir o nosso canal também, de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações, de copiar esse link, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Na legenda teremos mais alguns vídeos que eu mencionei aqui durante a gravação e também o meu Instagram, para você me seguir lá no Instagram também. Um grande abraço e até o 6º vídeo. Eleve sua perspectiva. A lei da miopia é a 6ª lei. A lei da miopia. Eleve a sua perspectiva. Então até o próximo vídeo.